O tema do vídeo hoje são assuntos diversos. Vocês lembram de alguma poesia quando vocês eram crianças que vocês tinham que declamar? Minha mãe ensinou essa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais flores, nossa vida mais amores. Lá, 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 lá. Não lembro mais. Ela cantava também assim: quando eu tinha 15 anos, eu queria me casar com Maria Carolina, mas papai não quis deixar. Eu caso mesmo, ela é bonita, não troco ela por nenhuma moça rica. Não posso cantar o resto porque as coisas mudaram, a forma de falar mudou, tudo é muito policiado, a gente não pode falar mais nada, é um horror. Ai, como são bons os poetas, né? Que rimam as letras, as palavras, e elas se conectam. Interessante a neve, quando ela cai, ela é muito bonita, branquinha, assim, a gente vai andando de carro. E assim, é como se fosse um mar branco. Lindo, lindo, lindo. Primeiro dia. O segundo dia, tá tudo embaçado, como um barro. Então, assim, a natureza explica pra gente, né, que o belo às vezes é muito superficial, que você tem que olhar mais com mais profundidade, ser mais maturo, para entender a verdade. Eu fiquei olhando e fico olhando todos os criadores de conteúdo e todos eles têm o seu valor, todos. Alguns são muito engraçados, outros são filósofos, como os professores lá de São Paulo. Outros são comediantes, a maioria de São Paulo também. Mas tem uma turma lá de Brasília e de Goiânia e do Mato Grosso e de Manaus e do Rio Grande do Sul. Tem gente boa em todos os lugares. A coisa mais difícil que eu vi, que eu entendo, é quando a gente deixa de confiar na gente. Ou a gente nunca acreditou. E são tantos os motivos, né, pelos quais a gente não acredita na gente mesmo. É meio difícil. Mas a gente vai aprendendo. Eu acho que o ser humano é igual uma árvore, sabe? Vai crescendo os galhos assim, aí tem umas coisas que não são boas, eles cortam um pedacinho. Acho que a nossa vida é mais ou menos assim. Tô vendo que nesse momento de reflexão, de mudança interior, né? De busca interior. Tem muitos anos que eu vivo me buscando interiormente para entender qual que era o vazio. E o vazio estava tão evidente na minha frente. E eu já tive até contato com ele, mas eu acho que eu havia esquecido a importância dele e como ele é fabuloso. Meu amigo, Jesus. Minha mãe acordava e falava assim: obrigado, Jesus, pelo dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você está comigo? E eu ria. Eu ria da minha mãe dizer isso. E hoje eu entendo que ela estava na melhor companhia. Eu fui para Londres, morar em Londres. Minha mãe disse assim: quando você colocar os pés em Londres, fala assim: Jesus cuida de mim. E eu fiz o que minha mãe mandou. Para algumas coisas eu era obediente.
E eu passei 1 ano e meio em Londres. 1 ano e meio. Eu fui cuidado minuciosamente por Jesus. Hoje eu estou nessa caminhada, uma caminhada de pensar, de estudar, de entender Jesus, entender Maria, entender o Espírito Santo, entender a fé, entender a conexão entre eu e você, entre eu e Deus, entre entender e ser. Algumas pessoas que conhecem bastante da palavra e que já leram muitos livros têm mais propriedade para dizer. Mas eu acho que fé é uma semente que foi plantada lá em Goiás, em Minas Gerais. A gente já nasce acreditando em Deus. A gente vai para a Romaria de Trindade. A gente faz a festa do Divino. Faz doação para a igreja. Faz parte do encontro da comunidade. Tem as quermesses do bingo. Os encontros com o padre. A minha casa tinha bastante padre. A minha mãe gostava de fazer jantares e aí convidava os padres. Interessante. Interessante como Deus está em todos os momentos, em todas as conversas e a gente não presta atenção. Porque Deus é o centro do universo e não nós, não o nosso umbigo. Não é o que eu quero, é seja feita a vontade dele. Está até na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, não é a nossa. E no nosso egoísmo eu quero agora, nesse momento. Interessante, é muito interessante. É muito interessante como a gente quer tudo e a gente é tão egoísta. É interessante também que para entender Deus, para sermos e fazermos o que Ele quer, a gente tem que confiar. E confiar de olhos fechados. A gente tem que aprender a dar a mão para Deus e confiar. Deixar Ele dirigir nossa vida. É o que faz mais sentido. É o que faz mais sentido para nós. Talvez se a humanidade fizesse isso, a gente estaria numa situação melhor. Talvez se as pessoas não tentassem destruir aquilo que não são dela, propriedades, estados, países, tudo em prol do poder, a gente estaria em outra situação. Apesar desse canal ser 365 dias com Maria, ele parece ser católico, mas eu sou espírita. E Maria, mãe de Jesus, o nosso amado mestre, o mestre Jesus. E como acredito que todos nós somos vivos, espíritos vivos, nesse momento em matéria, materializados. Então a gente tem que cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo. Sabe quando a gente está namorando e a gente está super apaixonado, está começando o namoro. A gente coloca uma boa roupa, a gente escolhe bons lugares, a gente faz passeios. Eu acho que a gente precisa fazer esses passeios com Deus. Fala, Deus, vem comigo, vamos ali. Ó, vou lá no supermercado.
Vamos comigo? Vamos passear comigo? Eu acho que a gente tem que aprender a passear mais com Deus, a estar mais com Ele, sabe? A pedir menos, a agradecer mais. E eu vou contar um negócio para vocês. Eu tô aprendendo, porque ainda estou na fase de aprendizado. Eu não sou muito apegada à matéria, mas a matéria é necessária. A gente precisa ter algumas coisas para morar, para comer, para vestir, mas a gente precisa servir. E a gente tem que estar pronto e a gente tem que pedir. Nós temos que pedir para Deus para a gente servi-lo aqui. A gente não tem. A gente faz o que a gente quiser. Eu quero. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus porque vai me completar. Vai me completar como ser humano. Eu vou ser muito mais ajudada do que ajudar as pessoas, certamente. Mas eu estou pronta. Eu estou pronta para essa conversa com Deus amado, poderoso. Às vezes, a gente fica pensando, 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 e só pensando, e não faz nada. Esse canal nasceu porque eu tinha que ter um propósito esse ano. Um propósito que fizesse sentido. Eu fiz 50 anos ano passado. E estava até conversando com uma amiga minha outro dia, que a gente é besta, né? A gente acredita nas pessoas, assim, algumas coisas. Quando eu era pequena, falaram para mim que o mundo ia acabar nos anos 2000. 2000 não chegará. Eu nasci em 74, então em 2000 eu teria 26 anos. Que estudo, tudo por inconsequência. E passou. E não só passou, como dobrou. Eu fiz 50 anos. E nesse período, a gente aprende coisas e perde coisas. É muito difícil perder uma mãe, perder um pai. Muito difícil se sentir órfã. Até que você entende que você nunca será órfã. Porque Deus não te abandona. Mas Ele está ali te esperando para você falar assim: ó, segura na minha mão, vamos comigo. Se você precisar dirigir, fala assim: ó, vamos comigo, dirige para mim. Ou dirige comigo. Proteja-me. Deus não vai negar a proteção porque Deus é Pai. Deus é Pai, é seu Pai, é meu Pai, é nosso Pai. E das coisas mais bonitas que eu ouvi nos últimos dias, diz que Deus, que nós somos o sonho de Deus, amado e planejado. Então, se Deus sonhou conosco, olha só o tanto que a gente pode ser bom, depende de nós. Depende de nós sermos o melhor que a gente puder. Melhor do que ontem, com certeza, e menos do que amanhã. Porque para Deus, Ele está conosco agora,
como ele esteve ontem, como ele vai estar quando for nos abraçar. Mas Deus está conosco agora. Então, se Ele está conosco agora, a gente não precisa se afligir, ficar nervoso, colocar coisas dentro do corpo, ficar doidão, se sentir triste. Ah, sentir triste pode. Mas tem que a gente pede para ele, Senhor, me ajuda aqui. Eu não estou gostando de ficar triste, não. Me ajuda como. Me ajuda, me dá alguma coisa para eu fazer? Para eu descobrir, para eu ajudar alguém? Para eu me ajudar, Senhor, me ajuda. Senhor, deixa eu representar aqui. Deixa eu te representar aqui na terra, Senhor. Deixa eu te representar com meus amigos, com a minha família. Me transforme, Senhor. Me transforme no filho que o Senhor sonhou para mim. Me transforme. Se sinta preenchido do amor de Deus, de Jesus. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para ser nosso irmão, para que entendêssemos que somos filhos dele. E como filho dele, somos amados incondicionalmente. Deus é amor e amor não se questiona. Talvez até seja repetido essas palavras que eu falo aqui. Mas é que eu sinto que Deus é amor. Eu tive um amigo, um cliente, lá em Goiânia, que ele disse que ele ia me dar um presente que ia transformar a minha vida. Ele era um grande leitor. Eu imaginei que fosse um livro, já que ele lia tanto, sabia tanto, conversava tanto, era tão inteligente. Qualquer coisa que você conversasse com ele, ele sabia. E ele me trouxe a Bíblia. E eu vou falar para vocês, naquele momento eu fiquei chateada. Acho que eu queria outra coisa. O tempo de Deus é o seu tempo com Ele. Vai chegar o seu momento de você querer representá-lo aqui. É como honrar o pai e mãe. Às vezes um filho faz uma faculdade para agradar o pai, porque ele quer se sentir que o pai tem orgulho. Eu acho que é isso também que Deus quer. Ah, pretensão minha saber o que Deus quer, né? Mas, assim, eu ia me sentir bem feliz se Deus sentisse orgulhoso da caminhada que a gente está aqui. E cada um de nós está fazendo para ser melhor e ajudar as pessoas a nos ajudar em crescimento, em solidariedade, em preces, em energias boas. Deus é tão poderoso que Ele multiplica todas essas coisas todos os dias. A gente tem que plantar. A gente tem que plantar essa semente para a gente colher. A gente tem que rezar. Se a gente não tiver a Bíblia, que a gente olhe aqui
na internet. Falar nisso, vou até procurar um texto para ler com a gente. Só um minutinho. Aqui. Pedi para o GPT escrever um texto inspirado em temas bíblicos. E olha só o que ele me escreveu. O Cântico da Criação. Nos primeiros raios de sol que surgem no horizonte, a terra acorda em louvor. As árvores levantam seus ramos em adoração. E os pássaros, em harmoniosa sinfonia, celebram a beleza da criação. O Criador, em sua infinita sabedoria, moldou os cumes da montanha e as profundezas do oceano, cada detalhe refletindo seu amor. Na serenidade de um campo florido, encontramos a paz que excede todo o entendimento. As flores, com suas cores vibrantes, dançam ao vento, lembrando-nos da promessa de renovação. Assim como o Senhor cuida até mesmo dos pequenos lírios do campo, Ele cuida de cada um de nós. E quando as dificuldades surgem como tempestades, inclinemos nossos corações a Ele, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em momentos de tribulação. Com fé, levantemos nossas vozes em gratidão e reconhecimento, pois na sua bondade que encontramos esperança. Que a luz dele brilhe em nossas vidas, guiando-nos em todas as jornadas, e que cada possamos sempre ser reflexo do seu amor para o mundo ao nosso redor. Até o chat GPT sabe rezar. Não importa como a gente reza, como a gente manda as palavras para Deus, o que a gente precisa enviar para Ele, Ele vai entender, porque Ele nos conhece. Ele sabe o que somos com amor. Tem uma história de uma senhora analfabeta que chegou ao hospital com sua menina doente. A menina tinha um problema no coração e era um bebê. E ela precisava fazer uma cirurgia, e a cirurgia seria complicada. Aí a doutora foi conversar com ela. E a doutora, conversando com ela, disse: Ó, mãe, a sua menina tem um problema muito sério. Talvez ela não vá sobreviver à cirurgia. E a mãe disse para a doutora: a senhora já terminou? A doutora: sim, já terminei. A senhora já falou o que eu tinha que falar? Sim, já falei. A senhora aguarda um minutinho? A doutora disse: claro que sim. A mãe colocou os joelhos no chão, rezou e disse para o Senhor: eu tenho filhos normais. Me permita que eu seja mãe desse neném doente. Permita que eu seja graça dessa mãe, dessa criança. Que eu possa cuidar dela assim como eu cuido dos meus outros filhos. Eu estou pronta, Senhor. Amém. Ela voltou, se levantou, se recompôs e falou para a doutora: a senhora pode fazer a cirurgia da minha filha. Vai dar tudo certo. Mas, mãe, a senhora sabe dos riscos, a doutora disse. Sim, eu sei. Mas Deus me falou que vai dar tudo certo e nele eu confio. E não precisa falar que foi uma surpresa e que tudo aconteceu e que a mãe saiu do hospital com a criança no colo. E a mãe, todos os anos, ia visitar a doutora. Ela ia visitar a doutora para saber como estava a pediatria, aquele hospital, e estava tudo certo. Mas uma coisa não poderia deixar de acontecer. A doutora ficou curiosa e perguntou para ela: por que a senhora vem aqui todos os anos? Mesmo depois da graça que a senhora teve, que a sua filha está bem. Eu venho aqui, doutora, para a senhora não desistir.
Deus fala com a gente de todas as maneiras. De todas as maneiras. Estava eu conversando com a minha mãe no carro. Minha mãe estava muito doente, estava com câncer. E minha mãe não queria morrer. Ela estava brava com Deus. Porque ela gostava muito da vida e ela ia embora, ela ia partir. Ela era bioquímica. E quando ela leu o próprio resultado de exame, ela entendeu a sentença de morte. Mas minha mãe não, apesar dela ficar brava com Deus, assim, ela não reclamava com ele. Ela pedia graças. Aí eu até brinquei com ela uma vez que no dia que ela fez a cirurgia dela de emergência, ela disse que ela entrou em transe e que ela não sentiu dor nenhuma. E as pessoas ali conversando do lado dela, para ela, como se ela não estivesse ali. E ela viveu mais 5 anos. E aí, essa conversa que eu tive com ela, eu perguntei para ela: como é que foi que a senhora negociou lá com São Pedro? Conta para mim. Conta o que eu tenho que fazer para conversar com ele. Só depois que a minha mãe partiu. E esse ano faz 5 anos. É que eu entendi que com o passar do tempo, com o passar da fé, da leitura da Bíblia, das palavras, com a dedicação dela da igreja, dos atos de caridade que ela fazia, que ela não contava não, tá? Não era filantropia, era caridade. Muitas das coisas que ela fez a gente não tem nem noção. Nem para quem, nem quanto, nem como, nada. Então Deus conhecia o coração dela. E conhecia a aflição dela. E Ele permitiu que ela vivesse mais algum tempo aqui. E ela viveu mais 5 anos depois da cirurgia para ela resolver algumas coisas. Para ela pedir, para ela ser menos materialista. E eu lembro que nós passamos 45 dias no hospital. E eu passei 45 dias com ela. Tomava banho dentro do hospital, junto com ela lá. Almoçava com ela. A comida lá do hospital. E eu achava uma delícia. Parecia um leão de chácara. Eu não queria que ninguém entrasse no quarto, mas não tinha jeito. Estava brigando com meu pai. Hoje eu entendo que não tinha muito o que fazer. Então, como minha mãe gostava de gente, as pessoas iam lá para vê-la e ele deixava. Ela entrava. O amor de Deus, ele está em todos os lugares. A forma de que Deus mostrou para minha mãe que ela tinha ganho assim, um prazo de validade a mais. Eram aquelas visitas das pessoas que diziam ser amigas dela, que gostavam dela. E muitas era verdade mesmo. Muita gente gostava dela. Tem um caso engraçado. O padre foi lá conversar com ela. E aí eles pediram para que a gente saísse do quarto, que o padre ia fazer uma oração. E ela tinha pedido, né? Pedido para um menino que ela chamava até de filho dela, do filho. O filho árabe dela, ela falava. Para que ele chamasse o padre. Aí o padre entrou lá e eu fiquei do lado de fora mesmo da porta, assim. O padre rezou lá uns 5 minutinhos. Olha, foi muito rápido. Falei, não, ele saiu. Saiu que ele ia para outro lugar. Falei, não, o senhor pode voltar. Pode voltar lá, que se for fazer a extremoção dela, e aí ela tem bastante pecado. Não acredito, não.
Deus intervém, Deus manda os anjos para as pessoas. E os anjos entendem. Quando a gente pede para Deus, Deus cuida de mim. Ele cuida. Ele cuida em todos os detalhes. Ele cuida com o coração, com a mão. Ele nos molda de novo. Você já viu que às vezes a gente queima com ferro, queima com a água, a gente não vai para um hospital e tudo volta ao normal? Perfeito. Isso é amor de Deus. Como que a gente não vai pensar nisso? Deus, quando não está presente, ele está com os anjos. Mas ele é presente. Porque nós somos imagem e semelhança deles. Então a gente é um pouco ele também. A gente é tão longe de Deus que a gente não consegue criar uma pedra. Quanto mais uma vida. E tem gente que não acredita. Eu não entendo. Eu entendo que às vezes a gente fica distante do pai. É como quando a gente é adolescente e a gente fica rebelde. A gente acha que a gente dá conta de tudo. Não dá conta de nada. Não tem nada. Nada aqui. Nada sem a permissão dele. Quando eu vim para cá, para o Canadá, eu fui à igreja rezar. Igreja lá em Nossa Senhora Aparecida. Claro que eu rezei para Santinho, Nossa Senhora. Eu a chamo de Cidinha. É tanta intimidade que eu a chamo de Cidinha. Como Divino Pai Eterno, eu chamo de Divininho. Aí eu pedi para ela, assim, que ela, Nossa Senhora, que ela abrisse os caminhos para mim. Que se fosse para eu vir aqui ter uma vida boa, assim, uma vida de paz, que ela me desse os vistos, né, que eu precisava, dava de dois vistos, dava o visto dos Estados Unidos e o visto do Canadá, porque o avião ia parar nos Estados Unidos, não passa na barreira. É claro que tem voo direto, né, mas eu queria ir nos Estados Unidos primeiro. Aí eu Aí eu cheguei aqui. Cheguei aqui, conheci meu marido pela internet. Mas quando eu vi, ele parecia um xereque. Aqueles vikings, assim. O olho assim azul, a barba vermelha, ele é meio ruivo, assim, meio loiro. Acho que ele é mais ruivo. Barba enorme, assim, ó. Ele é gordinho, eu adoro homem gordo. Acho bonito. Porque eu acho que meu pai era gordo, então assim, minha imagem de homem bonito é homem gordo. Mas o meu marido tem um coração de criança. Um coração puro, aberto. A entender as diferenças culturais, sociais. Outro dia eu pedi para que Deus me ensinasse a amar meu marido, com os olhos dele, com os olhos de Deus. E se eu tivesse muita sorte, que Deus também pudesse ensinar meu marido a me amar com os olhos dele, com os olhos de Deus. E eu praticamente ouvi que Deus só ia ter um trabalho. Ele ia ter que me ensinar a olhar meu marido com os olhos dele. Porque o meu marido já me olhava assim, já me ama com os olhos dele. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos.
E a gente está perdendo tempo com a internet. E a gente está passando horas e horas vendo o celular. E a gente não está conectando, apesar de acharmos que estamos conectados. A gente dá mais atenção para pessoas que não conhecem, que a gente não conhece, do que com pessoas que realmente conhecem a gente, como Deus, Jesus e Maria, por exemplo. Eu acho engraçado, né? Eu ligo pro meu pai não gosta de celular, de telefone, acho que ele nunca gostou. A gente fala assim, olá, como tá? Tudo bem? Tá tudo bem, 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 tá tudo bom, tá, tchau. Fique com Deus. Esse é o amor de Deus. Entender meu pai é entender um pouco de Deus. Fique com Deus, esteja comigo. Deus está em todos os lugares. Por mais que a gente esteja rebelde, um dia a gente vai procurar. Se algumas pessoas forçarem a dizerem que ele não existe, que não é importante, talvez a gente até escute. Talvez a gente abandone. Mas quando o coração da gente está vazio, a gente precisa preencher com algo muito, muito, muito importante. Para a gente parar de sentir dor, para a gente parar de fugir, para a gente ser melhor só com Deus. De tudo que eu experimentei, de todos os lugares que eu fugi, das pessoas que eu feri, a gente só fica em pé, a gente só está aqui única e exclusivamente por causa de Deus. Deus é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Na Bíblia diz, Deus é amor. E eu creio. Deus é amor. E Deus transforma nós. Transforma a forma com que a gente olha o mundo. Da forma que a gente bebe água. Que a gente usa comida. Sabe, gostava, não gosto. Adoro fazer comida. Eu fiz até um curso de gastronomia. Formei. Adoro cozinhar. Porque cozinhar, para mim, é o maior ato de amor que uma pessoa pode dar. É fazer um alimento com amor para alguém que você ama. Nossa, coisa, eu acho isso lindo. Adoro cozinhar. Mas eu gosto de fazer como neta de mineiro e goiano, aqueles banquete. Mas comida, 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 comida. E às vezes a gente não tem esse dinheiro mais. E as coisas se tornam caras. E você tem que dar prioridade. Mas Deus está ali. E Ele te ensina. Ele te ensina que você pode ter tudo que você sempre teve, que você cozinhou, que você gosta de fazer. Só que faça menos. Faça uma vez só. Faça um prato só. Faça uma galinhada hoje. Faça uma macarronada amanhã. Faça uma salada com um purê de batata e uma carninha. Não precisa colocar tudo num dia. Até porque comida boa é fresquinha. E é por isso que Deus pede para a gente estar com Ele todos os dias. Para a gente sentir o frescor do amor dele. É como se a gente renovasse todos os dias. Eu quero tomar um elixir de Deus todos os dias, para que minha vida seja melhor. Quero segurar nas mãos dele, para que ele possa me guiar.
aonde for, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu confio nele. E confia também, tá certo. Deus é muito mais do que a gente imagina. E deixa ele sonhar na gente. E vamos parar de pedir. Ele sabe do que a gente precisa. Você precisa de uma casa. Pede para ele. Fala, Senhor, quero uma casa. Me ajuda? Me dá a minha casa? Faça com que eu tenha meios para comprá-la e trabalho para produzir dinheiro com honestidade. Deus é honesto com você. Então seja honesto com ele, peça o que você quer. E se nesse momento você precisar da matéria, que peça a matéria. Mas se encha do amor de Deus. Se encha do amor dele. Deus não te abandona e jamais te abandonará. Qualquer pessoa pode dizer o contrário, mas você não precisa acreditar, porque Deus é amor. Eu tenho uma como chama? Enteada. Ela vive com o pai dela desde os 2 anos de idade. E ela, depois disso, ela viu a mãe dela muito poucas vezes. E eu fico olhando para aquela mãe, eu fico imaginando como uma mãe deixa um filho para trás. Como uma mãe pode. Eu não consigo entender. Mas aí, meu marido, aquele que tem um coração grande, ama tanto que até estraga. Porque o amor de Deus é assim também. Ele ama tanta gente que estraga. Que às vezes a gente precisa de muito, às vezes a gente precisa de pouco. Como somos todos diferentes e ele conhece cada um de nós, ele vai dando de acordo com o que a gente precisa. Mas ele sabe as doses. E não são homeopáticas, são doses, doses de amor. A gente vai ficando mais feliz. A gente vai ficando mais feliz com Deus. Quando você deixa esse amor entrar em você. Quando você permite ser. Ser um filho sonhado, amado e planejado por Deus. A ter um outro tipo de sobrenome. Poderia até ser Fulano de Nazaré, Ciclano de Nazaré. Mas como Deus assim está em todo lugar, você pode ser Fulano de São Paulo, do Rio, de Toronto, de Seattle, de Goiânia, de Londres, de Sydney. Você pode ser de qualquer lugar. Porque o amor de Deus está em todos os lugares. E dizem no Espiritismo que não é só aqui na Terra, não. Que a gente tem, existem outros tipos de habitações por aí. Mas como eu não também não estudo muito lá essas outras coisas, eu tô mal entendendo aqui, então eu tô pedindo para Deus para me ensinar aqui. Já que eu tô aqui, vamos cuidar daqui primeiro. Vamos cuidar daqui. Vamos cuidar da nossa alma. Deixe Deus conduzir sua vida. Dê as mãos para Ele e siga.
tenho certeza que tudo vai dar certo. Certeza absoluta. Existe algum esforço que a gente tem que fazer também, que nada é de graça, né? Mas a gente pode pedir orientação para ele, porque ele vai nos mostrar o que a gente tem que fazer. Porque ele sabe onde a gente pode pisar, que caminhos a gente pode seguir com seguridade, com a proteção dele, com o amor incondicional dele por nós. Deus nos ama tanto que ele nos deixa voar. Já pensou que invenção maravilhosa? Santos Dumont inventou o avião e a gente pode ir para qualquer lugar rapidinho, né? Eu acho sensacional. Deus é maravilhoso. Ele trouxe esses grandes gênios aqui, ó, na Terra. Sensacional. Sensacional. Então hoje, dia 20 de janeiro, um dia que basicamente o mundo começou. O mundo começa, na verdade, amanhã, depois dessa posse do Trump lá. Mas que todos nós possamos pegar na mão de Deus e seguir com Ele. Para que todos os desafios sejam vencidos. Fala para Deus assim, ó. Senhor, eu tenho um problema. Resolve para mim? Ó, Senhor, eu tô com esse problema aqui. Me ajuda a resolver. Senhor, eu tô com esse problema aqui. Eu sei que o Senhor é capaz. O senhor sabe, o Senhor me conhece. Você sabe como resolver. Então eu tô deixando nas suas mãos aí. Senhor, ensina a te amar mais, a te respeitar mais, a te honrar mais. Não sei se esse é um segredo, mas com certeza é um caminho. Que a gente viva mais, que a gente peça mais sabedoria, paciência, resiliência. Que a gente aprenda a amar com as diferenças. Que a gente possa entender os outros. E que a gente possa nos entender. Para não machucar ninguém.